Olá, professora! Olá, professor, meus colegas, tudo bem? Olha, seguindo nossa série de vídeos sobre o ensino remoto, esse é o nosso segundo vídeo, no qual a gente vai falar sobre acolhimento, né? Há uma vantagem, como eu disse no vídeo anterior, de 2021 em relação a 2020. Em 2020, nós fomos pegos de surpresa em relação ao ensino remoto. Esse ano, nós já sabemos, nós já estamos nos planejando, né, para uma retomada e para o início de ano letivo usando essa metodologia de ensino. Então, a gente tem mesmo uma capacidade de empoderamento em relação a esse método muito maior. Então, faz sentido que nós também saibamos trazer para o centro da discussão todo um preparo emocional, né? A gente sabe o que foi a vivência do ensino remoto no passado. A gente sabe que houve, sim, um certo sofrimento em relação a esse processo. Esse sofrimento tem muito a ver, pelo menos no meu ponto de vista, com um certo corte da linha de reconhecimento que é tão importante para o processo educacional funcionar, né? A gente só aprende por meio de um laço afetivo, né? Seja com conteúdo, seja entre as pessoas que estão ali participando do processo de ensino-aprendizagem. E esse laço afetivo, ele necessariamente perpassa toda a noção geral de reconhecimento, que é uma noção que aparece na filosofia, que aparece na sociologia, que aparece na psicologia, mas aqui eu estou falando no sentido bem básico mesmo, que é o que diz respeito mesmo a sermos vistos pelo outro, sabermos que o outro está nos escutando, sabermos inclusive quando o outro não entende o que estamos falando. E isso a gente teve, né, realmente uma dificuldade de interpretar, de viver de fato ano passado. Então, uma das formas de tentar retomar esse reconhecimento, de tentar fortalecer essa afetividade, de certa forma à distância, é necessariamente trabalhar o acolhimento. Então aqui a gente vai falar um pouco de estratégias mesmo, bem práticas, para trazer isso. E aí, gente, é só lembrar mesmo que quando a gente fala em acolhimento, a gente fala no acolhimento dos estudantes, no acolhimento das turmas, né? Mas a gente também precisa falar do nosso próprio acolhimento. Então, professor, professora, tenham em mente o tempo todo a importância mesmo de uma rede de solidariedade, de uma rede de afeto entre você e seus colegas, sejam da mesma instituição, colegas que formaram com você nas faculdades, né, nos cursos que vocês fizeram, e por aí vai. Ter esse apoio é muito importante. E caso seja do seu interesse, eu sempre recomendo muito também que a gente tenha mesmo o apoio de um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, né? Mas vamos lá, vamos para essas estratégias, vamos falar um pouco sobre como elas impactam também o processo de aprendizagem, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouco de algumas estratégias mais voltadas para o início do ano, mas aí depois a gente também fala de outras que podem ser estendidas ao longo de todo o processo, beleza? Bom, a primeira é uma que eu pretendo usar com as minhas turmas, já comecei um pouco a pensar em como vai acontecer, que é justamente criar um laço ali de conhecimento, especialmente pensando em estudantes novos. Então, principalmente professor que está em mudança de segmento, né? Então, por exemplo, professor de primeira série do ensino médio, professor de sexto ano do Fundamental 2, por aí vai. Para esses professores ainda mais nevrálgica essa questão de se apresentar e de ser reconhecido pela turma, eu acho. Mas professor que está pegando uma turma nova, considerando também professor que está numa continuidade com a turma, era a turma do sétimo, agora virou do oitavo, por exemplo, mas que a gente vai considerar que vão ter alunos novatos, né? É um pouco pensando nisso. Que tal criar um Kahoot mesmo, um quiz sobre você? Um quiz, por exemplo, conheça sua professora. E ali você coloca informações um pouco mais engraçadas, um pouco mais daquelas coisas que a gente vai, às vezes, compartilhando com os alunos ao longo do ano e que forma ali um certo laço, um tipo de música que você gosta, uma curiosidade específica. Uma que eu gosto de fazer com os meus alunos, que eu gostava de conversar um pouco ano passado, quando eu peguei uma turma de substituição, né, a partir do segundo semestre, então eles não me conheciam pessoalmente, eles me conheceram já direto aqui, com o ensino remoto, com a telazinha e tudo mais. Então aqui, mais ou menos nesse cenário mesmo, a maioria das minhas aulas eu estava sentada. Eu brincava muito com eles, vocês não fazem ideia da minha altura. Essas trocas são importantes e a gente pode, inclusive por meio dessa atividade, introduzi-los na lógica dos quizzes, esses quizzes online. Eles vão aprender a usar o Kahoot, aqueles que não sabem, de uma maneira muito interessante. Então também tem um ganho ali metodológico mesmo, tá? Bom, segunda estratégia. Nessa ideia de conhecer as turmas e tudo, e aí pensando um pouco sobre os mais velhos, tem uma dinâmica que eu também fiz ano passado com as minhas turmas novas de segundo semestre,
e que eu gostei bastante, que a gente vê em alguns canais do YouTube aí, né, que é a ideia das 2 mentiras e uma verdade, ou 2 verdades e uma mentira. Você pode mexer com a quantidade que você quiser. Então todo mundo vai falar, enfim, 2 verdades e uma mentira sobre si, e as pessoas vão ter que adivinhar que é a mentira ali, né? E por que isso é legal? De novo, para as pessoas se conhecerem, para elas se abrirem, mas em turmas que já se conhecem, por exemplo, eles vêm há muitos anos juntos, é divertido para eles próprios se lembrarem o quanto que eles conhecem uns aos outros, o quanto que eles são amigos, o quanto que eles são colegas também. Aqui vai depender um pouco do seu estilo, mas às vezes mostrar o ambiente para os alunos. Olha, aqui é a minha sala, que são alguns dos meus livros. Aqui vocês que estão assistindo o vídeo já devem ter notado, tem alguns objetos pessoais meus. Então aqui tem meu Mestre Yoda, meu livro da Jane Austen, aqui é uma homenagem a um dos meus favoritos, que é o Carteiro Poeta. E contando e mostrando esses detalhes e mostrando o ambiente que aquilo está acontecendo, é muito importante para o acolhimento. E funciona muito bem com os segmentos iniciais, inclusive com o fundamental, anos finais também, especialmente eles 6º, 7º ano. Eles são curiosos, né, em relação à nossa vida, e poder mostrar isso, às vezes, dentro de um limite que nós mesmos vamos estabelecer, pode ser muito interessante, tá? Usar o Google Fotos também pode ser bem legal. Então, por exemplo, eu sou da área da história, né? Eu fiz isso com a turma de 2ª série do médio no passado. Eu pedi para todos eles me mandarem, quando a gente fez a matéria de Império II, né? O Segundo Reinado, fotos de quando eles tinham 14 anos. Que não era muito distante para eles, mas já dava uma diferença, né? Eles estão naquela faixa etária que eles mudam muito de um dia para o outro. E aí era engraçado vê-los nas fotos e pensar assim, olha, tá vendo? Era assim que você seria se vocês fossem imperador com 14 anos. E trazer um pouco disso, tipo assim, usar a apresentação de Google Fotos foi uma coisa que foi importante pra mim, porque eu fui me familiarizando com as carinhas de muitos deles por meio de uma atividade que faz sentido em relação ao conteúdo e que também traz um acolhimento. Então, às vezes, ter essa visão pode ser muito importante, tá? Uma outra coisa que eu faço e que tem muito efeito no ensino à distância, né, no ensino remoto, desculpa, é uma dinâmica, é uma boa prática. Cumprimente os alunos individualmente, todo início de aula. Sabe aqueles minutinhos que a gente sempre tinha para fazer os alunos sentarem e pegarem material? Agora transforma esses minutinhos para você colocá-los para dentro da reunião online, né? Então você vai lá você vai admitindo todos eles em sala, e aí geralmente você admite uns 5 de uma vez, ou uns 10 de uma vez. Mesmo assim, conforme eles entrem em sala, cumprimente-os pelo nome um a um. Bom dia, João. Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria. Todos. Eu tenho uma turma de 40. Ainda assim é uma boa prática que eu recomendo, tá? Eles precisam sentir que eles estão sendo vistos ali, tá? Que eles podem não participar tanto, não tá com a câmera ligada, não tá com o microfone ligado, mas eles estão sendo vistos. Então essa também é uma prática muito legal, tá? E geralmente é legal porque eles criam uma coisa de responder mesmo, eles se preparam para dar bom dia pra gente, ligam, já vem com o microfone ligado para isso. Bem legal, tá? No mais, troca de cartas, você pode fazer uma coisa meio, né, às vezes troca de e-mails ou troca de cartinhas mesmo, eles vão escrevendo e eles podem, vocês podem criar uma estratégia para que aquilo seja enviado. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena, especialmente para o ensino médio, mas também vale muito para o Fundamental 2 e, eventualmente, né, para os segmentos iniciais também, é você, eventualmente, elaborar questionários lá no Google Forms anônimos, em que você dá espaço para que eles escrevam para você sobre como está sendo aquele processo. Então, ser anônimo garante que eles vão ser mais sinceros, e aí vocês podem fazer perguntas que são perguntas realmente amplas. Existe algo que você queira contar para a sua professora? Existe algo que você queira contar para mim? E deixa eles fazerem uma resposta longa. É um canal que se abre, né? Já que a gente não tem mais aquela coisa do poder ver no rostinho que tem algo. E é uma estratégia que pode ser muito interessante. Bom, acho que foram algumas que eu passei aqui, o vídeo ficou bem longuinho, né? Mas aí a gente também já combina de se encontrar no próximo vídeo, que eu vou falar sobre planejamento, tá bom? Não esquece de seguir o canal, de ativar o sininho. Tô me acostumando com essa vida aqui de blogueira do YouTube.
E também escreve aqui nos comentários para mim caso vocês tenham mais alguma ideia sobre como acolher os estudantes e também como acolher a si mesmo nesse processo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!